Meus irmãos, boa noite. Graça e paz. Vamos ficar de pé mais uma vez. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esta noite e ter mais um bom momento aqui de estudos sobre a graça de Deus, né? Sendo orientados pelo Santo Espírito que em nós habita, que está aqui conosco para fazer a nossa comunhão com Deus, com Jesus Cristo ser real, né? Falemos com Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite bendita que tu nos deste pela comunhão do teu povo e porque nós temos o privilégio de nos reunir como a tua igreja para te oferecermos louvores, ações de graças, mas também, Senhor, para receber a tua instrução, receber a tua palavra e continuarmos a conhecer o Deus que amamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Assentai-vos, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Nós estamos tratando da teologia propriamente dita. Numa linguagem do seminário, seria teontologia. Aquela mania ocidental de usar palavras gregas, né, para as nossas disciplinas e tal. Então, teontologia seria um estudo sobre o ser de Deus. E isto é teologia propriamente dita. Dentro desta área amplíssima e lindíssima da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, nós estamos dedicados aos atributos de Deus. Já conversamos com os nossos irmãos sobre os atributos incomunicáveis, aqueles atributos que comunicam a Deus como sendo o totalmente outro, não é? Alguém que é sem igual. E, por outro lado, na sequência, nós adentramos nos atributos comunicáveis, aqueles que são encontrados nas criaturas morais, nos seres que Deus fez à sua imagem e semelhança, reflexos, em alguma medida, daquilo de marcas, de características, né, de perfeições que em Deus se encontram, obviamente, na medida plena. Dentro desse estudo dos atributos comunicáveis, nós já tratamos dos atributos comunicáveis de soberania, que são os atributos relativos ao poder e à vontade soberanos de Deus. Depois nós avançamos para tratar dos atributos intelectuais, que dizem respeito ao conhecimento, que em Deus é a onisciência, e à sabedoria. E, na sequência, ainda avançamos para os atributos morais. Dentre os atributos morais, nós nos dedicamos à santidade. Os meus irmãos se recordam que eu tratei da santidade colocando que ela tem um aspecto duplo. A santidade de Deus tem um aspecto majestico, uma santidade de majestade, que indica que Deus é separado de toda a criação. Esse é o sentido primário da palavra usada para santo no hebraico. A palavra tem um sentido primário de cortado, de separado. Então, este sentido primário de santidade aponta a Deus como sendo e como estando totalmente separado das suas criaturas. Este é o aspecto da santidade. Deus é aquele que habita em um alto e sublime trono. Vocês estão me entendendo? Um outro aspecto da santidade é um aspecto derivado que trata da santidade moral. Por santidade moral, nós queremos dizer, à luz da palavra de Deus,
que Deus tem uma natureza santa, avessa ao pecado. A natureza de Deus odeia o pecado. Por santidade quer-se dizer que é impossível que Deus comungue com o mal em alguma medida. Deus é tão puro de olhos, disse Abacuque, que os seus olhos não podem ver o mal. E aí eu tratei de uma série de aspectos a respeito da santidade de Deus e os irmãos que querem dar uma olhada nesse estudo são remetidos agora ao vídeo do momento que captou o estudo naquele momento, né? Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos atributos morais e vamos ver se conseguimos falar aqui rapidamente sobre justiça. Depois vamos avançar para tratar dos aspectos da bondade de Deus, que dizem respeito à graça, ao amor, à misericórdia e à paciência. E por fim nós vamos também ver se conversamos um pouco sobre a fidelidade ou veracidade, vendo se fechamos o tema dos atributos de Deus hoje. Bom, tendo já colocado para vocês os aspectos primordiais da santidade, então avançamos agora para falar de um outro atributo, qual seja a justiça de Deus. A justiça de Deus é, por assim dizer, meus irmãos, uma perfeição guardiã da santidade. Imagine se nós poderíamos crer na santidade de um Deus que não é justo. Então é claro que a justiça de Deus é uma perfeição divina que proclama, que resguarda, que protege a santidade de Deus, tratando-se do aspecto do caráter de Deus que reage ante a obediência e também reage ante a desobediência. É exatamente isso. Porque Deus é justo, Deus reage à obediência e também reage à desobediência. E é por isso que a justiça de Deus tem basicamente duas formas de se expressar. Por um lado, nós temos a justiça remunerativa. Por justiça remunerativa, nós queremos entender a justiça de Deus pela qual ele recompensa os justos. E por outro lado, há também uma justiça retributiva. Pela justiça retributiva, claro, um aspecto da justiça por meio do qual Deus manifesta a sua ira e aplica justas punições. Então, note que por justiça entendemos que Deus reage à obediência por meio da justiça remunerativa e, ao mesmo tempo, também reage à desobediência por meio da justiça retributiva. Então vamos ver se nós encontramos estas facetas da justiça de Deus na Escritura. Esteja comigo, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Profeta Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. A partir do versículo 6. Eu estou querendo agora tentar mostrar para vocês o aspecto remunerativo da justiça de Deus. Deus recompensa os atos dos justos. Isaías capítulo 58, a partir do versículo 6, o texto diz assim: Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo?
Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, olha o aspecto da justiça remunerativa chegando aí, não é? Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. E por aí vai, já deu para os meus irmãos terem uma ideia aqui do que quero dizer por justiça remunerativa. Em Hebreus capítulo 6, se você quiser ir lá comigo, ver comigo Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Versículo 10 diz assim, ó, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Vocês estão comigo? Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Vejam, o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam desta justiça remunerativa, a perfeição segundo a qual Deus reage aos atos dos justos e aos atos justos, não é? Agora, por outro lado, também nós temos um sem número de textos que dizem que Deus também reage à injustiça, reage à maldade, reage à iniquidade, à transgressão, ao pecado, e uma das formas pelas quais, ou a forma pela qual Deus reage em justiça retributiva, é por meio da sua ira. E aí nós temos aqui um conceito de ira para os meus irmãos. Ira em Deus é a reação justa da santidade de Deus. Em nós a ira é coisa completamente diferente. Em nós a ira é pecaminosa, em nós a ira é egoísta, a ira não promove, a nossa ira não promove a justiça de Deus. Tiago disse isso, não é? Em nós a ira pecaminosa, feia, egoísta, revela a nossa incapacidade de conter-nos, a nossa sensibilidade, o nosso ego inflado. Em Deus, não. Em Deus, a ira é a manifestação de sua justiça. A ira é a manifestação de uma perfeição em virtude de quem Deus é, em virtude de sua santidade. Abramos conosco para nós vermos isto em Romanos. Vamos juntos a Romanos, dar uma olhada aqui. Bom, em Romanos capítulo 1, nós já temos ali no versículo 18 a revelação da ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja que a manifestação da justiça dá-se por meio da manifestação da ira. Então, note, ira é uma reação, ira em Deus.
é uma reação da justiça divina, uma perfeição segundo a qual Deus reage retribuindo a maldade. E aí nós temos logo de plano, né? Versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deus, na manifestação da sua ira, segundo esse texto de Paulo aos Romanos, entrega aos homens a sua própria tendência. E me parece que no versículo 32 nós temos o estágio último da maldade. O estágio último e irreversível da maldade é exatamente quando o homem passa a ser um propagandista do seu erro, um divulgador do seu erro. E aí nós temos esta fase última, não é? Bom, mas você já percebe aqui, em Romanos capítulo 6, versículo 23, agora, porém, libertados do pecado, versículo 22, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Olha o que está em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 19, Romanos capítulo 12, versículo 19, o texto paulino diz ainda assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Em outras palavras, entregue o caso à justiça de Deus, porque Deus, por ser justo, retribui o mal. Qual é a maneira pela qual Deus retribui o mal? Por meio da manifestação da sua ira. Então, a gente não precisa se vingar, a gente entrega o caso à justiça de Deus. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, não é? Então, aqui nós temos dois aspectos da justiça de Deus. Agora, nós devemos notar aqui uma diferença, porque todo homem sempre merece a punição que recebe. Então, a justiça retributiva é sempre devida. Na verdade, nós merecemos uma retribuição muito mais severa do que aquela que nós recebemos de Deus. Deus nunca nos trata conforme os nossos pecados. A retribuição divina é muito branda em relação àquilo que os nossos pecados realmente reclamam. Mas, de todo modo, fica aqui uma regra infalível, não é? Nós merecemos sempre a punição que recebemos. Mas, por outro lado, a recompensa que nós recebemos, ela é imerecida. Olha que coisa. Nós recebemos recompensas pelos atos justos que praticamos. Já mostrei isso para vocês. Mas agora eu estou acrescentando que esta recompensa é uma recompensa da graça. É uma recompensa imerecida. Só para lembrar os meus irmãos, abram comigo ali no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículo 10. Leamos as palavras de Jesus. Lucas, capítulo 17, versículo 10. É texto que diz assim: assim também vós, Lucas 17, versículo 10, assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei o quê? Somos servos inúteis, porque fizemos apenas
o que devíamos fazer. Então, quando Deus nos recompensa por nós termos feito apenas o que devíamos ter feito, é claro que esta é uma recompensa da graça. Porque se fazemos apenas a obrigação, a princípio a pergunta seria: por que isto mereceria algum tipo de recompensa? Por que alguém merece recompensa quando faz apenas aquilo que é sua obrigação, seu dever? Pois é, nós não deveríamos receber recompensa por aquilo que fizemos, quando o que fizemos era o nosso dever. Então, quando fazemos o que devemos fazer e somos recompensados, claro, evidente, que essa é uma recompensa da graça de Deus. Esta é uma recompensa imerecida. Além disso, meus irmãos, nós nada fizemos, nada fazemos, nada faremos sem que os nossos serviços nada sejam além do resultado das operações da graça de Deus em nós. Dizendo de outro modo, colocando de maneira muito mais lúcida, muito mais indiscutível, Paulo escreve aos Efésios, eu quero que os meus irmãos estejam comigo, em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós temos ali o seguinte: pois somos feitura dele. Nós somos um feito de Deus. Criados. Veja, nós crentes em Jesus Cristo, Paulo está dizendo, nós somos uma criação divina. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, as boas obras que fizemos, fazemos ou faremos, eventualmente, não tem nada de eventual, de circunstancial. Foram boas obras que Deus preparou para que nós as realizássemos. E aí, isso torna a ideia de recompensa dos justos ainda mais graciosa. Agora não para por aí, porque perante Deus, meus irmãos, somente Jesus Cristo conquistou méritos próprios, né? Por sua obediência. E estes méritos são exatamente os méritos que nos são imputados, com base nos quais Deus nos declara justos. De nós mesmos, nós não temos méritos. Se as obras que nós fazemos fossem meritórias, fossem capazes de nos garantir méritos próprios, nós tínhamos algo a reivindicar da parte de Deus. Vocês estão me entendendo? Mas por que nós não temos nenhum tipo de reivindicação a fazer? Por que nós não temos o direito de exigir direitos perante Deus? Porque nós não temos direitos a exigir. Pois bem, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, se os meus irmãos forem comigo ali, Paulo ainda vai nos dizer que nós não temos motivo de orgulho, porque nós não possuímos nada de nós mesmos. Olha o que está em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te fez sobressair? Que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Então, se alguém se sobressai em alguma coisa, ainda assim não tem do que se orgulhar. Porque quem
faz sobressair é a graça de Deus. Agora, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo coloca este ensino que está no capítulo 4, agora aplicando a sua vida, porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz assim: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas o quê? A graça de Deus em mim. Sim, eu trabalhei mais do que todos eles, mas eu não posso me gloriar nisso, porque eu sei que no fim das contas foi a graça de Deus em mim. Primeiro de Crônicas, se os meus irmãos forem comigo ali, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, no versículo 14, Davi diz o seguinte, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Davi está no contexto da recepção, do recolhimento das ofertas com vistas à construção do templo posterior, não é? Da construção posterior do templo, certo? Então, e aí as ofertas sobejaram. Frente a estas ofertas excessivas, Davi está dizendo isto aqui: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tomamos. Me parece que Davi está dizendo mais do que simplesmente que ele está dando a Deus aquilo que recebeu de Deus. Parece que ele está indo além. Parece que ele está desconfiando da voluntariedade, como se ele não cresce numa voluntariedade que já ela em si já não fosse fruto da graça de Deus. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então, frente às ofertas, de fato, muitas ofertas, Davi está dizendo assim: Senhor, esta voluntariedade não é nossa. Só há uma explicação para isto. Ela veio de ti. Meus irmãos, junte todas estas coisas agora e compare isto com 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 8. Um texto muito conhecido dos meus irmãos, né? 2 de Coríntios, capítulo 8. Eu vou ler os primeiros versículos do capítulo. E o texto diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em riqueza da sua generosidade. Paulo está dizendo aqui que os irmãos da Macedônia, muito atribulados, pobres, superabundaram em generosidade, não é?
Versículo 3: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses. Olha para isso. E mesmo acima delas se mostraram voluntários e mais, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Eram pessoas que queriam dar mais do que os seus limites permitiam, mas não é assim. É com insistência. Imagine a seguinte súplica: Paulo, pelo amor de Deus, me permita participar dessa coleta. Olha o versículo 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E aqui as coisas ficam completamente explicadas. Porque aqueles que se dão primeiramente ao Senhor, se entregaram-se a si mesmos ao Senhor. Não tem mais nada valioso que pudesse ser retido ou sonegado. A autoentrega já estava feita. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. E isto, de fato, é chamado de graça, este recolhimento, esta voluntariedade. Que coisa, não é? Agora, junte todas estas coisas e você vai chegar à seguinte conclusão comigo: nós entendemos a justiça retributiva. Nós merecemos o castigo, a punição, a manifestação da ira. E ainda assim ficamos muito admirados pelo fato de que Deus nunca nos tratou conforme os nossos pecados merecem. Mas, por outro lado, não dá para entender muito bem a justiça remunerativa. Porque quando Deus nos remunera, nos recompensa por alguma coisa que fizemos a Ele ou no serviço dele, isso de modo algum pode ser concebido simplesmente na base de méritos pessoais. Isso tem que ser concebido como uma expressão da graça de Deus. A graça de Deus foi tal que nos apanhou, nos tirou de onde nós estávamos, nos fez trilhar no caminho de Deus. Fomos preparados e fortalecidos para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Fomos dotados dos dons espirituais necessários para isso. E quando fizemos, pela graça de Deus somente, a mesma graça nos recompensou. Então, aqui está para os meus irmãos uma apresentação rápida da santidade, da justiça e das formas pelas quais a perfeição divina da justiça se manifestam. É claro que as implicações práticas disso, as implicações para a piedade, são inumeráveis. Não é verdade? Concordam ou não? São inumeráveis. Se algo de ruim nos acontece, é possível que Deus esteja nos castigando de alguma forma. Ocorre, gente, que esse castigo, não esqueçamos disso, é um castigo de um pai. É um castigo de um pai.
E a mão que dá uma palmada num filho muito amado precisa ser compreendida como um gesto de amor. Dá para entender isso, sim ou não? Então a gente precisa ter cuidado com a maneira como nós reagimos à disciplina de Deus. Sim, cuidado com isso. Porque a disciplina de Deus é sempre voltada para filhos amados. A revelação da sua ira é uma revelação justa, de modo que a eternidade demonstrará a justiça da manifestação eterna da ira de Deus. Então é muito bom pegar o nosso coração, trazer a nossa vida e prostrarmos nos pés do Senhor e o contemplarmos como justo e oferecermos a Ele louvores consoante a sua justiça. Nós vamos deixar os nossos irmãos por aqui. Eu já vi, e caso eu continuasse a falar, eu ia quebrar um raciocínio no futuro. Então, na próxima quinta-feira, eu me comprometo com vocês da gente tratar de um bloco de atributos morais relativos às perfeições da bondade, com suas manifestações todas, amor, graça, misericórdia, paciência, e concluir o estudo com a análise da fidelidade ou da veracidade em Deus. Então, eu vou deixar aqui os meus irmãos. Ainda foi possível, pastor, gravar? Foi possível gravar ainda? Pronto. Então, fica aí registrado para os irmãos que não puderam vir. E eu peço a vocês que fiquemos todos de pé para nós concluirmos o nosso estudo e o nosso culto. Senhor, nós te damos ações de graças nesse momento. Quanta beleza há no seu ser, de modo que nós somos levados a te adorar, a te servir, a te admirar, pela pessoa perfeitíssima que tu és. O teu ser nos fascina, nos atrai, nos prostra, nos rende. Receba, pois, Senhor, a adoração dos teus filhos e o reconhecimento que os teus filhos possuem claramente a respeito da tua justiça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? E amém? Podeis assentar?